Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. O governo anuncia aumento de 164 milhões de reais em repasses para hospitais que atendem pelo SUS. As alterações são no programa Assistir, estão abaixo do que foi estipulado pelos gestores municipais. Comitê criado em Porto Alegre para avaliar um plano de contingência para o abastecimento de água na capital. Medida acontece após quase toda a cidade ficar sem água depois do temporal. Reconstrução da torre e dos prédios atingidos por uma explosão em Porto Alegre fica a cargo das seguradoras contratadas. Moradores não vão precisar arcar com os custos. Confirmado o primeiro caso de encefalite equina no Rio Grande do Sul. Doença é identificada em um cavalo em Barra do Quaraí, na fronteira oeste do estado. É agora no Ubra Notícias. Foram anunciadas mudanças nos critérios de distribuição de verba para os hospitais gaúchos que atendem pelo SUS. Os repasses vão ter aumento de 164 milhões de reais. As alterações são no programa Assistir, projeto que é alvo de críticas por parte dos gestores municipais. A partir deste ano, os repasses para as instituições que atendem pelo SUS vão ser de cerca de 983 milhões de reais, um aumento de 164 milhões em relação ao que era distribuído pelo Estado. O anúncio da mudança foi feito no Palácio Piratini pelo governador Eduardo Leite e pela secretária de Saúde, Arita Bergman. Para a contratação de serviços juntos aos hospitais. Então, ambulatórios médicos de especialidades, maternidades, unidades de terapia intensiva. Nós estamos corrigindo os valores e ampliando os investimentos para a manutenção dos serviços na alta complexidade no Estado. A gente já conseguiu nos últimos anos aumentar de 100 ambulatórios para mais de 300 ambulatórios de especialidades distribuídos no Estado e acreditamos que com esse passo a gente consiga ter a capacidade de continuar aprimorando a saúde no Rio Grande do Sul. A revisão nos critérios de distribuição de verba para a saúde já era um pedido da Grão-Pau, que alega que o programa Assistir retirou investimento dos hospitais que mais recebem pacientes no estado. Até então, se desenhava uma situação bem dramática. Conforme a Grão-Pau, Associação de Prefeituras da Grande Porto Alegre, havia um anúncio de perda de um pouco mais de 200 milhões, em torno de 220 milhões, na região com os cortes previstos dentro do programa. O programa Assistir foi criado para distribuir de forma mais igualitária os repasses do Estado para as instituições de saúde, mas hospitais como o Universitário de Canoas, que é referência para mais de 150 municípios, foram duramente impactados com a diminuição de verba. O HU enfrenta uma série de dificuldades para manter os atendimentos. O problema é que com todos esses cortes, é que o município precisa complementar mais recurso de fonte própria para manter os serviços naquela estruturação, né? Só que hoje o município de Canoas não possui a mínima condição mais de aportar recurso, porque nós já estamos indo muito além da nossa capacidade financeira. Existe a obrigatoriedade de se aplicar 15% constitucionalmente da arrecadação própria de recursos em saúde. Hoje nós já aplicamos praticamente o dobro. O grupo de trabalho criado no ano passado pediu um acréscimo de 500 milhões anuais em recursos da saúde. O anúncio do governo não chegou nem à metade do valor pedido. De acordo com Leite, a população não vai ser prejudicada, mas os gestores municipais ainda avaliam que precisa mais investimento na área. À medida que o governador sinaliza que haverá um aporte de recurso, ele também está sinalizando que atendeu, mesmo que em parte, o pleito dos prefeitos, né? Mas, se só para Grão-Pau havia uma perda de 220 milhões, esses 165 milhões ele se traduz já, matematicamente, que serão insuficientes. O Rio Grande do Sul registrou o primeiro caso de encefalite equina do Oeste. A doença foi identificada em um cavalo, usado no trabalho diário de uma propriedade de Barra do Quaraí, na fronteira oeste. A encefalite é causada pelo vírus do gênero alfavírus. Quando ataca o sistema nervoso do animal, provoca febre, conjuntivite e cegueira. Problemas neurológicos também podem ser identificados, como a dificuldade em permanecer em pé, caminhada em círculos,
falta de coordenação motora e dificuldade de engolir. As principais formas de prevenir a doença são reduzir a população de insetos vetores ou a imunização preventiva. A encefalite equina pode infectar também humanos, mas não é transmitida entre os animais ou dos animais para os humanos. Após faltar água em toda a cidade de Porto Alegre depois da passagem do temporal, um comitê foi criado para avaliar um plano de contingência para o Departamento Municipal de Água e Esgotos. Uma reunião foi realizada nesta segunda-feira com a participação do prefeito da capital, Sebastião Melo, e da presidência da CE Equatorial. No encontro, ficou decidido sobre a formação de um comitê para criar um plano de melhorias no fornecimento de energia nas estações de bombeamento e tratamento de água. Segundo Melo, as primeiras análises devem ser concluídas na próxima semana. Essas avaliações vão buscar alternativas para manter o fornecimento de energia nas cerca de 150 estações do DEMAI. Um outro tema abordado durante a reunião foi a poda preventiva e manejo das árvores. Algumas tratativas de mudanças nos parâmetros da arborização estão em andamento junto ao Ministério Público e pelo governo do estado. De acordo com a Secretaria dos Serviços Urbanos, foram mais de 2.000 ocorrências de queda de árvore na capital. Isso ainda dificulta o retorno de energia elétrica após 2 semanas do temporal. A Dani Vilar ficou 13 dias sem luz e, como trabalha de casa, precisou buscar outras formas de continuar exercendo as funções. A gente teve que ir para um coworking, tanto eu quanto meu marido. A gente tem aí o gasto do coworking, tem que se deslocar até o coworking. Tem que comer fora. Minha filha que trabalha fora, que levava a marmita, não está podendo levar, né? Teve que fazer por todos esses dias, levar, comer na rua também. A gente mudou totalmente a rotina da casa, né? Ela é mais uma dos clientes a relatar dificuldade de contato com a companhia de energia. A gente fica preocupado porque nós temos a nossa empresa, a gente precisa organizar as coisas e aí tu não pode fazer. Não tem uma opção, entendeu? Eu não posso ir lá na CE e dizer, por favor, vem aqui e liga na minha casa. Eu fiz o correto, que é os canais corretos, e aí não funcionou, e eu fiz por todos os canais. No encontro realizado no Centro Administrativo Municipal, também foi reforçada essa necessidade de melhorias nos processos de comunicação por parte da CE Equatorial. Os moradores do condomínio que foi atingido por uma explosão em Porto Alegre vão ter os custos da reconstrução da Torre 10 e de outros 3 prédios atingidos pagos por seguradoras contratadas. No dia 4 de janeiro, uma explosão atingiu a Torre 10 de um condomínio que fica no bairro Rubem Berta, em Porto Alegre. Na época, 9 pessoas ficaram feridas. Uma delas teve 90% do corpo queimado e acabou morrendo por falência múltipla dos órgãos. A causa do incêndio foi um vazamento de gás em um dos apartamentos. Em função do perigo, muitos moradores tiveram que sair dos apartamentos e procurar abrigo na casa de amigos e parentes. Alguns ficaram em um abrigo municipal. Após quase um mês da explosão, foi acordado que os moradores afetados não vão ser cobrados pelos custos da reconstrução da Torre 10 e também de outros 3 edifícios atingidos. A responsabilidade vai ficar por conta das seguradoras contratadas pelos proprietários, que financiaram os imóveis junto à Caixa Econômica Federal. O Ministério Público definiu que, além de arcarem com os custos de recuperação da Torre 10, a mais atingida, as companhias de seguro vão ter que reparar os imóveis nas torres 9, 11 e 12, que também foram afetadas. Enquanto os edifícios estiverem em obras, as seguradoras vão precisar arcar com as parcelas dos financiamentos dos moradores, sem adicionar custos. Além disso, eles também vão ter isenção nos pagamentos das prestações, da entrada e das taxas condominiais pelo período de 3 a 6 meses. Nas primeiras semanas de 2024, o Brasil registra mais de 217 mil casos prováveis de dengue. 15 mortes foram confirmadas e 149 estão em investigação. A incidência da doença no país é de 107,1 casos para cada 100 mil habitantes.
A taxa de letalidade está em 0,9%. Os dados foram divulgados nesta semana pelo Ministério da Saúde. A pasta também divulgou informações sobre a chikungunya no Brasil. Nas 4 primeiras semanas do ano, foram contabilizados mais de 12 mil casos prováveis. 3 mortes foram confirmadas e 11 estão em investigação. Os financiamentos imobiliários com o uso do Fundo de Garantia fechou 2023 com alta aqui no estado. Teve um crescimento de 73,81% nos empréstimos que utilizaram o fundo. O crescimento no número de financiamentos de imóveis utilizando o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço aconteceu principalmente por causa da reformulação do programa Minha Casa Minha Vida. Através dele, ocorreu o aumento de R$ 350 mil do teto de financiamento de imóvel. Em comparação com 2022, o ano passado registrou uma alta de 73,81%, ou seja, um aumento de 44,54%. No ano passado, foram movimentados mais de R$ 7 bilhões em empréstimos com o uso do FGTS no Rio Grande do Sul. Em 2022, o valor ficou em 4 bilhões. Em relação aos financiamentos, foram mais de 34 mil em 2023, contra 23 mil no ano anterior. Em 2023, o governo federal criou uma meta de financiar 2 milhões de casas até 2026. Na época, uma medida provisória com algumas flexibilizações do programa foi assinada. Só que na metade do ano, novas regras entraram em vigor, como o valor de renda do faixa 1 passou de R$ 1.800 para R$ 2.640. O teto mudou para R$ 350 mil para as famílias da faixa 3, que possuem renda de até R$ 8 mil. O subsídio para as famílias de baixa renda também aumentou. O valor passou de 47 para até R$ 55 mil. Além disso, ocorreu a redução de 0,25 ponto percentual nas taxas de juros para as famílias com renda de até R$ 2 mil. No Norte e Nordeste, passou de 4,25% para 4% ao ano. Nas demais regiões, de 4,50% para 4,25% ao ano. Nesta semana, aconteceu a formatura de 331 novos agentes da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. A cerimônia foi feita em Porto Alegre. 175 inspetores e 156 escrivães vão fazer parte da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Eles vão ser encaminhados para várias regiões do estado para reforçar as delegacias. Dos 331 novos policiais, 170 são mulheres. 36 vieram de outros estados como Piauí, Ceará, Acre, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. O curso de formação deles começou no dia 14 de agosto do ano passado. No total, foi cumprida uma carga horária de 810 horas, com diversas disciplinas teóricas e práticas. Segundo a Polícia Civil, nos últimos 5 anos, mais de 1.800 servidores entre delegados e agentes foram nomeados. Isso representa 34,3% de todo o efetivo atual da instituição. Nós tivemos 158 quase milhões de reais de investimento na Polícia Civil nos últimos 5 anos. Nós tivemos um aumento do efetivo policial de 2018 para hoje, com essa nova ingresso dessa nova turma, saímos de 4.776 policiais civis e hoje, com a ingresso dessa nova turma, teremos 5.781 policiais civis, um dos maiores números da série histórica dos últimos anos, sendo que isso representa um aumento de quando o governador assumiu para agora, de 13,92%, praticamente 14%, com as saídas, com as aposentadorias, com as exonerações. Mesmo assim, houve um incremento de efetivo, o que é fundamental não só para que nós realizemos melhor o nosso trabalho, mas também para que nós possamos cada vez mais atender melhor a sociedade gaúcha, que é a nossa missão e o nosso objetivo. Além disso, um balanço realizado pelo órgão
mostrou que 2023 foi o ano mais seguro desde o início da série histórica de contabilização, ou seja, com os menores números em várias formas de roubo e crimes violentos, letais e intencionais. O Rio Grande do Sul é um dos estados, os 5 estados mais seguros do Brasil. Esses são os dados do Observatório da Segurança Pública e nós estamos trabalhando fortemente para entrar aí no top 3 dos estados mais seguros do nosso país. E quem vai fazer isso acontecer não é o governador, simplesmente, mas todos aqueles que se dedicam à causa da segurança pública. Logo mais, às 9 da noite, tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição.